Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você nos acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, pelas plataformas sociais, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de For, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre com a sua companhia. E o assunto que queremos partilhar hoje é o poder do pensamento na visão espírita. Onde é que entra? Onde é que está o link, a ligação, Jorge Brandão, entre o pensamento e o espiritismo? Bom, agradecendo, desculpe, a todos que nos acompanham, que nos apoiam, que nos prestigiam, e com a graça de Deus estamos aqui mais uma vez, para falar um pouquinho sobre temas de importância da doutrina espírita, temas práticos, e o pensamento é um tema muito, muito importante, que nós até esperamos um pouco para falar, mas o Espiritismo tem muito a ajudar, a nos auxiliar na compreensão desse tema. O Espiritismo tem uma visão, que o pensamento é uma manifestação do Espírito, não simplesmente um subproduto do Espírito, uma manifestação do Espírito. E através do pensamento nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós atraímos coisas boas ou coisas difíceis para nós. O pensamento tem um poder de atração muito grande. Eu comparo o pensamento como hóspedes da nossa mente. A nossa mente seria uma hospedaria, e somos nós que damos preferências a determinados hóspedes. Então, é preciso a gente trabalhar, principalmente o autoconhecimento também, se conhecer melhor, para poder trabalhar também o pensamento. E esta força do pensamento que o Jorge destacou, mas ela nos conecta nesse mundo ou pode nos conectar também com o mundo espiritual? O pensamento, assim como o Jorge diz, é um subproduto, de possibilidades a partir de uma elaboração do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal gera tudo. Parte desse fluido é utilizada no nosso processo de criação, intimamente, a partir de nossa alma, isso está em André Luiz, essa conexão com esse fluido cósmico e a nossa essência divina, estabelecendo uma conexão a tal nível que esse potencial energético se transforma e elabora e se expressa a partir do nosso pensamento. E como é força que consegue atuar no fluido, conectado com o fluido, por consequência, ele anda com facilidade a partir da nossa vontade, do nosso direcionamento, e por conta disso, ele tem uma energia criadora e interferidora no processo em torno. Por consequência, a gente consegue conectar tanto aqui quanto lá, aqui plano terra, plano extraterra, no mundo invisível, impactando almas encarnadas e alma também desencarnada, nesse processo. Fluido cósmico que a Márcia referiu, Diógenes, como é que pode ser definido? Vamos imaginar assim que o fluido cósmico seria uma argila e o pensamento as nossas mãos. Existem dois elementos que se diferenciam, o fluido cósmico e a inteligência, não é a mesma coisa, mas um pode ter poder sobre o outro. Então vamos pensar que o fluido cósmico é a matéria-prima da própria matéria, Tudo que sai do fluido cósmico toma forma, e vai se tornar em alguma coisa. Tudo que existe, menos a inteligência, tem a sua base no fluido cósmico universal. Então, por isso que o pensamento ele é muito importante, porque ele atua nesse fluido cósmico, transformando em formas pensamento, que a espiritualidade vai chamar de formas pensamento. Então, a gente vai... nós não criamos apenas com as mãos as coisas aqui, mas o pensamento também cria muita realidade, e isso vai interferir muito no nosso humor, vai interferir muito na nossa caminhada. Então, essa possibilidade que a inteligência tem, de produzir o pensamento, e a ciência
ela ainda diz, a ciência mais materialista, ela vai dizer que o pensamento é um produto do cérebro, e aí depois vem a espiritualidade, Emmanuel, o André Luiz, no Borfacuri também, que é um neurocientista espiritualista, aqui, reencarnado ainda, eu acho, que ele vai dizer que não, que o pensamento é um produto do espírito, né, que é essa força inteligente, né, que ao entrar em contato com seus desafios, com tudo que acontece, ele vai tirando conclusões inteligentes e essas conclusões vão produzindo determinados pensamentos automáticos até então, né, mas sabemos também que por trás desses pensamentos automáticos pode existir também pensamentos reflexivos, mais conscientes, que é o objetivo de cada um de nós. Mas essa força, né, que nós temos de atuar no fluido cósmico universal, montando formas de pensamento, é o que vai muitas vezes abrir o nosso livro para a espiritualidade, principalmente em processos obsessivos, né, que muitos espíritos obsessivos conseguem nos fazer, entre aspas, uma leitura da gente por causa desse mecanismo, né, dessa maneira que dessa inteligência tem de atuar no fluido cósmico universal através do pensamento, montando muitas vezes, plasmando muitas vezes segredos da alma. Nos encontra e nos identifica. Isso, nos desnuda, né, para a espiritualidade. Gostaria só de dar um exemplo para colaborar também, é que assim, nós temos consciência que o cérebro é um instrumento. O pensamento vem do nosso espírito. Certo. Se nós pegarmos, por exemplo, um violinista famoso, né, um violinista famoso e dermos um violino estragado, ele não vai conseguir tocar. Né? Vamos dizer, se o cérebro tiver com problema, o pensamento vai ter dificuldade, o espírito vai ter dificuldade de se manifestar. Mas não é o espírito que está nessa imperfeição. O cérebro, vamos dizer assim, o instrumento pode estar com problema. Tá certo. O site Espiritismo da Alma diz que no Espiritismo temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Tá? Pensamento como uma força criadora. Podemos, aquilo que o Jorge já falou, podemos nos unir a Deus ou nos afastar dele, pelo nosso pensamento. Estamos em constante contato com o mundo espiritual através de nossos pensamentos, que alteram o nosso campo vibracional, conforme mais ou menos elevados sejam os pensamentos. Então, pensamentos mais elevados nos conectam com uma certa dimensão. Pensamentos menos elevados nos conectam com dimensões inferiores. Por isso, e a gente acho que já falou sobre isso aí em outros programas, a importância de pensar coisas boas. O cuidado com aquilo que nós pensamos, porque pensamentos se materializam e criam estas pontes de conexão, tanto com o mundo material, entre nós, como com o mundo espiritual. Mas ele é definidor do que somos? O pensamento? O que define o que somos é a vontade. Né? O pensamento, ele pode vir e ir, mas a vontade é que pode definir. A nossa vontade firme pode se materializar, se manifestar através do pensamento. Eu faço esse questionamento porque a gente escuta às vezes, onde é que fica meu livre-arbítrio quando eu acabo sendo definido pelo meu pensamento? O que transpassa pelo meu pensamento, o que vem, então define de certa forma o que somos, não é? E então onde fica o livre-arbítrio? Se já há uma definição ali de acordo com o que se elabora automaticamente. E há a necessidade de uma reflexão um pouco mais profunda sobre essa questão, né? Porque justamente muitos pensamentos transitarão por nós ao longo do dia. Quanta bobagem a gente pensa ao longo do dia. Segundo a ciência, mais de 3.000 pensamentos ao dia. Eu cheguei a ler que mais até. Né? Mas é mais, eu não sei como. Olha, o que passa de pensamento cada dia na nossa mente é impressionante. Né? E se a gente pensar que ele tem essa força que está sendo dita aqui, como fica essa questão do monte de besteira que passa pelo minhas ideias durante o decorrer do dia? Para onde é que vai isso? É importante refletir sobre essa questão, né? Porque daqui a pouco se passou pelo meu pensamento, então, numa discussão com um familiar. E até ouvi um relato de um psicólogo falando a respeito de uma paciente que chegou no consultório e essa paciente chegou com um sentimento de culpa muito grande por conta de haver perdido a mãe
num acidente de carro, e antes disso, horas antes, eles haviam tido uma grande discussão, e a filha, queria que morresse, teve aquele pensamento, queria que morresse, meus problemas teriam acabado, né? E ela ficou com aquele pensamento, e uma tragédia acontece ali, né, num processo de trânsito, e ela vai para o consultório tempo depois, trazendo toda aquela carga, achando que havia matado a mãe, que seu pensamento conectou com aquilo, e a vontade dela, a força do pensamento dela, e aí vai estudar sobre o pensamento, a força que tem o pensamento de fato, gerou aquela tragédia. E como tratar isso, como lidar com isso, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Aí foi ela quem matou a mãe? Por que a vontade dela não faz ela ganhar na Mega Sena? Por que o pensamento dela, vou ganhar na Mega... por que outras coisas não funcionam? Só para isso? Então, há necessidade realmente da gente se desligar um pouco dessas ideias pré-concebidas, até para não entrarmos num processo de culpa que paralisa. Sim. Não somos responsáveis, né? Um ato específico, uma situação específica, ainda que aquele pensamento tenha passado por aquele instante por conta de um conflito que gerou ali, não é o teu desejo de fato. Não é a tua vontade de fato. Não é aquilo que te mobiliza como ser. Você não mataria a tua mãe e não desejaria sinceramente que ela desencarnasse. Então há necessidade realmente de um olhar mais maduro, uma análise dos sentimentos, né? Um processo de reforma íntima ali para se perceber nesse processo. Na depressão, pensamentos muito comuns na depressão por exemplo, eu não sou importante para ninguém. Eu sou desprezível. Né? É um pensamento que está muito repetitivo ali na cabeça de quem está com depressão, tá? Esse pensamento, ele é um pensamento que vem de um padrão mental. E isso que a gente precisa saber diferenciar muito bem. Existe um padrão mental, tá? E existe o espírito. Uhum. A nossa mente não é o espírito, a nossa psique não é o espírito. A mente é um produto do espírito. Né? Emmanuel fala sobre isso. A mente é o espelho da consciência lúcida. Quem é a consciência lúcida? Então, o que acontece? Esses pensamentos que vêm... Pegando esse exemplo do depressivo, né? Eu sou desprezível. Esse pensamento, ele é um pensamento automático que já está ali, só esperando um gatilho para ele surgir. Então, ele vem, a pessoa expressa aquele pensamento, mas é um pensamento que está pronto. Não tem um raciocínio por trás, não tem uma reflexão por trás. E nós somos carregados de pensamentos automáticos. Inclusive, nós vivemos mais produzindo pensamentos automáticos do que pensamentos reflexivos. O pensamento reflexivo, ele já é essa força inteligente se afastando da mente e dialogando com a mente. Como dizer assim, por que eu sou desprezível? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu me trato desse jeito? É quando tu conversa contigo mesmo. E é bem interessante, porque tu pode pensar no que tu pensa, tu pode questionar teus pensamentos, tu pode duvidar dos teus pensamentos, mas tu também pode potencializar os teus pensamentos. Sim, é mais correto nós afirmar, né, que não a força do pensamento, mas a força da vontade. Uhum. Por isso o perigo, né, da monoideia, né, aquela ideia fixa. Os preconceitos, né? Aquela ideia que a gente cria, eu digo em relação ao suicídio, por exemplo, né? Que são o que mais leva ao suicídio é essa ideia de túnel, né? Essa ideia fixa, que tu não encontra, tu não vê saída. Então tu fica dialogando, se nós considerarmos como uma hospedaria, tu fica dialogando com aquele hóspede que diz que tu não tem valor. Isso. E fica insistindo naquele diálogo. Né? E aí se cria essa monoideia. Né? Tu acredita naquele pensamento. Sim. Sem questionar. A Força do Querer. Teve até uma novela com esse título aí, né? Nem vou entrar, nem me lembro. Não me lembro da mensagem que deixou, né? Mas o título é interessante, A Força do Querer. Claro que aí, dependendo do nosso querer, nós podemos seguir um ou outro caminho. Tá? E aí vem a questão da escolha dos nossos pensamentos. A importância do vigiai e orai. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Os nossos próprios pensamentos. Na pergunta 89 do Livro dos Espíritos, a máxima de Jesus, diga onde está seu coração, que aí está o seu tesouro. Tá? Pode ser entendida como coração, o seu sentimento. Tá? E como sua paixão. Como a paixão, o pensamento de adoração, poderíamos interpretar como diga onde está seu pensamento, que aí estará o seu tesouro.
aí estará o seu tesouro. Pensamento bem direcionado, tá? Na vibração de uma dimensão que possa nos levar, nos elevar e nos ajudar nesse nosso processo, né, de evolução, que é o nosso grande desafio. Nessa questão que tu colocou, Diógenes, muitos institutos de neurociência colocam a definição para o pensamento: neuroplasticidade autodirigida. Autodirigida, ou seja, tu começa a insistir naquela ideia e começa a fazer ela se formar. Vai virando um padrão. Vira um padrão. Né? Virando um padrão. Então, neuroplasticidade autodirigida. Eu sempre tento explicar isso para que as pessoas entendam. No consultório isso é direto, tá? A pessoa ela tem um pensamento, como a Márcia trouxe, tem aquele pensamento, e a gente sempre costuma dizer assim: pensamento é só um pensamento. É só um pensamento. E aí eu uso, coitado do meu sobrinho, né? Eu uso ele como exemplo. Eu digo assim, eu faço, e a pessoa fica muito mal com isso. E a Márcia vai se sentir desconfortável. Quem é pai e mãe, óbvio. Eu digo assim: olha, vamos pensar assim, ó, o meu sobrinho agora está em tal lugar assim, eu não sei exatamente onde ele está, mas daqui 5 minutos minha irmã vai mandar um WhatsApp para mim dizendo que ele tá em estado grave no hospital. Não, daqui, ó, vamos esperar 5 minutos. A minha irmã vai mandar uma mensagem aqui para mim. E isso vai acontecer, eu falo para eles. Eles se sentem mal. Como diz, como é que tu pode estar pensando uma coisa dessa? Todos se sentiriam mal. Todos, dá um mal-estar. É porque a gente acredita muito no nosso pensamento. Aí depois, eu fiz várias vezes, eu disse, tá cada dia mais gordo e lindo. Né? E eu digo assim, será que eu tenho um poder tão grande no destino do meu sobrinho? Então seria muito fácil as pessoas eliminarem seus inimigos, né? É só pensar uma coisa ruim sobre eles que acontece. E não é um pensamento, é só um pensamento. O grande problema é que a gente acredita nele. E quando a gente acredita nele, ele transforma nossa vida. A gente cria uma realidade paralela e a gente vive aquilo que a gente está acreditando. Acredita e insiste. Pois é, esse padrão que tu falou, Jorge, isso acontece muito na infância. Né? A criança, o espírito, ele reencarna, quando ele está ali na primeira, segunda, terceira infância, o cérebro dele não está formado ainda. O pré-frontal está meia boca, está se formando. Então, aquele espírito, ele não consegue manifestar toda a inteligência dele para pensar de forma abstrata, para refletir, para separar o que é da mãe e o que é dele, entendeu? Então, o que acontece? Ele vai tirando conclusões precipitadas da realidade, conclusões infantis, imaturas, e isso vai se formando como padrões na mente. E aí, por isso que a gente cria padrões distorcidos sobre nós mesmos, a vida e o outro. Aí, quando chega na fase adulta, eu mando uma mensagem para minha namorada, a minha namorada não me responde a tempo e me vem um pensamento: cara, deve estar com outro. Por quê? Porque durante a minha infância eu vi muita briga, eu vi muita traição, eu vi meu pai talvez muitas vezes no meu ouvido, né? Olha, mulheres não sei o quê, aquele preconceito. Isso insegurança. E é justamente isso. Isso vai virando um padrão. E aí depois é esse padrão acionando. Está lá só esperando o pensamento, um gatilho. O gatilho é a mensagem não respondida. Vem o pensamento, e aí eu acredito no pensamento. Aí eu entro numa DR, eu vou de carro atrás. Então isso influencia no meu comportamento também, na minha atitude. Agora, quando eu vejo a mensagem que demora e eu passo assim, vem o pensamento, tá? Uhum. Tipo, o e-mail vem. Uhum. A gente não impede que o e-mail caia na caixa. Claro. Mas a gente escolhe abrir, não abrir, ler, não ler, dar veracidade ou não. Então o pensamento veio, ela está me traindo. Não, mas parei um pouquinho. Eu com esse pensamento de novo. Não pode. Daí tu começa a trazer, mas ela deve estar trabalhando, ela deve estar fazendo... Então esse poder reflexivo é quando tu sai desse automatismo, é o poder que cada um de nós tem, que o espírito tem, de sair desse automatismo e questionar e dialogar com o próprio padrão. E não cair nas armadilhas do padrão de novo. Né? Isso também é um exercício. A gente vai fazendo esse exercício. É difícil? É difícil, porque tem o emocional, como tu falou lá, o emocional vem na hora, né? Sim. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, diz o seguinte: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida,
nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Então, pensamento como força criadora, como energia. E aí a importância, de novo, nós voltamos para enfrentar os pensamentos, dirigir os pensamentos, que eles estejam sob o nosso comando. E aí vem essa questão que o Diógenes coloca, a reflexão, o primeiro pensamento, e aquilo que vai verdadeiramente nos nortear. Conectando com a fala da Joana, o Livro dos Espíritos diz que o pensamento ele tem origem em Deus, né? E nessa conexão com o Pai, e não é por outra razão que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando ele diz isso, é uma amplitude dessa conexão através do pensamento, ou seja, é um pensamento uníssono, na mesma vibração e no mesmo tom. Sincronia, né? Nessa sincronia, a gente começa a entender Deus. Um dia vereis a Deus, né? Porque haverá essa sincronia capaz de possibilitar uma compreensão um pouco mais ampliada. Não que seremos deuses, mas teremos essa percepção, né? Então, a gente percebe que estamos a cada momento da nossa caminhada evolutiva, elaborando melhor os nossos pensamentos, evoluindo nessa conexão, para que um dia a gente atinja essa conexão mais celestial com a espiritualidade, através de um pensamento mais equilibrado, mais amplo, mais perceptivo, a partir dessa evolução. Eu acho que essa abordagem da Márcia, para mim, ela chegou como muito importante. E é isso que eu quero aproveitar para reproduzir, porque muitas vezes a gente é levado, né, a ter interpretações diferentes daquilo que nos foi dito. Né? Quando Jesus diz, o Pai e eu somos um, é porque atinge um grau, um nível de sintonia, né, que cria essa homogeneidade de pensamento. Mas Deus é o Criador. Jesus foi a grande luz que passou por esse planeta e que é responsável pela ocupação da Terra, que a gente sabe disso, né? A gente estuda sobre isso há bilhões de anos atrás, mas esta impressão de que Jesus e Deus são um só, através dessa manifestação de Jesus, é por esta sintonia máxima alcançada pelo pensamento, pela identidade. Então, acho que isso realmente é muito importante para a gente termos a noção do sentido de algumas das muitas coisas que foram ditas pelo Mestre e que até hoje a gente está interpretando. Eu e o Pai somos um. Exatamente isso. Eu e o Pai somos um. E aí, o que significa isso? A sintonia é tão perfeita. Aí, ó, no grau máximo de sintonia. Bem como a Márcia falou, no grau máximo de sintonia. É isso. E só lembrar uma questão aqui da Gênesis, no capítulo 14, item 13 e em diante, que fala sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Então, quando nós estamos pensando, é como se tivesse uma tela de plasma em cima que está relatando os nossos pensamentos. Então, a espiritualidade vê os nossos pensamentos. Eles não são lidos, eles são enxergados. São enxergados, são explorados de todas as formas. Gera imagem? Geram imagens e vídeos, né? Então, assim, por isso que há uma interferência tão grande. Por isso que o Espiritismo e Kardec sempre falou, o que vale é a intenção. Né? Será que nós estamos bem intencionados, né? Então, nós podemos esconder entre nós, todos nós que estamos aqui aprendendo juntos, né, em casa ou no carro assistindo, nós podemos realmente não mostrar o que somos, mas através dos nossos pensamentos, eles se plasmam e a espiritualidade tem como agir. E aí nós podemos ter boas companhias para aqueles pensamentos, se são pensamentos bons, ou más companhias se aqueles pensamentos não são tão bons assim. Né? É verdade. Vamos continuar por aí daqui a pouquinho. Vamos fazer o nosso rápido intervalo. Voltamos em seguida com mais essa edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra
você que quer viver em paz. Família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense duas vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, que você também pode acompanhar pelo YouTube, pode buscar assuntos anteriores que já foram tratados aqui nesse espaço. Sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre da sua companhia. Doença, cura, o que isso tem a ver com o pensamento? Ou o pensamento pode interferir? Hein, Márcia? Falamos que o pensamento constrói, né? Ele tem a possibilidade, o Jorge trouxe no final do último bloco, a questão, inclusive, da forma pensamento. O quanto pode ser captado através de vídeos, imagens e quanto ele se projeta. Ele tem uma energia construtora, criadora, né? E nesse processo, uma sintonia adequada do nosso pensamento gera efeitos e resultados positivos. Uma distonia, onde um desalinho se estabeleça, por consequência, há uma fragilidade, onde o pensamento atua diretamente na nossa célula, atua diretamente no nosso organismo físico e biológico, gerando condições satisfatórias para que a medicação faça efeito, gerando situações complicadas para que uma doença se instale com mais facilidade. Por que determinado vírus em uma pessoa reage de uma maneira, em outra pessoa reage de outra? É claro que o passado reencarnatório, todas as nossas necessidades expiatórias, toda a nossa programação interfere em todos os processos de vida. Porém, no nível e nas possibilidades que eu permito a partir daquilo que eu estabeleço. Há a necessidade de eu desencarnar de determinada maneira? Não necessariamente. Se é o momento de desencarnar, tem outros meios. Mas, às vezes, a forma como eu me posiciono diante da vida gera uma situação um pouco mais danosa, um pouco mais complicada.
né, para que o desencarne aconteça. Então, há que se refletir sobre isso, o quanto essa interferência se dá no campo biológico, quanto no campo físico realmente, porque ele não fica só lá no campo subjetivo do pensamento, aquilo que paira, não, ele atua. Então, quando a gente fala em interferir na matéria, é de fato interferir na matéria, é de fato fazer com que me sinta mais cansado, é de fato fazer com que a angústia parece que incomoda fisicamente, é uma dor que dói em tudo, às vezes, né? Em determinados dramas emocionais, onde é que dói? Tá doendo, mas eu não consigo precisar onde é que dói. Não é uma dor aguda ali, aqui, local, onde eu consigo definir. Dói tudo. É algo que incomoda a tal ponto que faz doer e a gente não consegue expressar exatamente esse processo, né? Então, há necessidade realmente dessa reflexão a respeito do quanto essa interferência nos coloca numa condição de suscetibilidade com relação, sim, à doença. Sim. Existe uma frase latina que nós conhecemos, né, todos, né, que é mente sana in corpore sano, ou seja, mente sã e corpo são, né? Então nós temos que ter consciência que quando nós emitimos um pensamento, todo o nosso organismo, todas as células do nosso corpo estão impregnadas com ele, causando harmonia ou desarmonia. Então, quando nós temos essa consciência, por isso que Jesus disse, né, meu jugo é suave, meu fardo é leve, né, porque quando nós temos pensamentos bons, ao contrário, né, do que a Márcia explicou, dessa sensação horrível, nós temos sensação de paz, de harmonia. E isso é transmitido para cada célula do nosso corpo. As somatizações, né? Exatamente. O Dr. Sérgio de Oliveira, vocês conhecem, que fala sobre glândula pineal. Eu gosto muito dos vídeos dele. Ele perguntou para o público se pensamento move matéria. Se é possível mover uma matéria com pensamento. Aí muitos ali, no primeiro momento, não, como, né? Deles assim, tá, e se a gente fizer um exame de neuroimagem, e aí tu vai lá, a pessoa que está sendo submetida ao exame, se tu vai lá e traz à tona uma questão íntima dessa pessoa, uma mágoa, alguma coisa ruim, tu vai ver lá no cérebro que vai ter um aumento do fluxo sanguíneo em determinadas regiões do cérebro. Tu muda o assunto, muda os locais onde aumenta. Então, o pensamento está movimentando o fluxo sanguíneo. O pensamento movimenta a matéria, sim. E o pensamento faz, como o Jorge falou, faz a gente descarregar mais hormônios ou menos hormônios, pode gerar desequilíbrio hormonal, e aí começam as somatizações. Imagina, uma pessoa que está sempre imaginando o pior, sempre com aqueles pensamentos catastróficos, está sempre liberando cortisol além do necessário. E o que vai acontecer? Vai desenvolver uma gastrite, vai desenvolver uma hipertensão, vai desenvolver ao longo do tempo. Porque o pensamento dele está sintonizado com algo muito catastrófico e vai influenciar, sim, no seu organismo. O mesmo vale para pensamentos positivos. Existe um hormônio que se chama ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Isso. Cada vez que a gente está muito bem sintonizado, quando a gente recebe um feedback positivo, que a gente se sente bem, é descarregado esse hormônio na nossa corrente sanguínea. Também pela força do pensamento, porque a interpretação que nós damos, a maneira como nós recebemos, né, a maneira como nós enxergamos aquilo, também faz descarregar esse tipo de hormônio. Então, sim, o pensamento está toda hora diretamente influenciando no nosso organismo. Porque nós somos energia, né? Nós estamos imersos num mundo todo cheio de energias. Algumas a gente consegue visualizar, mas o que verdadeiramente existe a gente não visualiza. Mas as energias são concretas, né? Que Kardec definiu lá atrás, né? Quando ele acabou concordando que aquelas movimentações das mesas que se mexiam, se movimentavam, né? Não eram fruto só de uma armação humana, nem pela força do magnetismo, que ele conhecia bem, afinal estudou o magnetismo 35 anos, mas que tinha alguma coisa a mais. E foi isso que o levou a aderir, né, à missão para a qual ele foi chamado, que era fazer a codificação da doutrina espírita. Né? E que ele chamou do quê? Que já comentamos hoje aqui, fluido cósmico universal. Ele disse que era a fronteira entre os vivos e os mortos, a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual, o ponto de ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então,
pensamentos têm esta força porque são levados por esse campo de energia. E a ocitocina que o Diógenes citou é exatamente conhecido como hormônio do amor. Tá? E existem outras também substâncias, né? que geram, que despertam também essa sensação. Isso fruto da força do pensamento. Existem estudos, né, científicos determinando, né, que nós somos capazes de liberar hormônios, né, neurotransmissores que influem diretamente no nosso comportamento. Nos dão mais ânimo, nos dão mais coragem, nos dão a sensação de felicidade. Servem, inclusive, como analgésicos para combater a própria dor. Tudo passa... Aumenta a imunidade. Né? Tudo passa pela construção do nosso pensamento. Então aquele livro está certo, né? O essencial é invisível aos olhos. Né? Opa, e como? E como? Então as recomendações de Jesus não são apenas recomendações religiosas? Muito além. São muito práticas. São recomendações muito materiais, médicas. muito concretas também. E é bom a gente lembrar também que o pensamento nos traz liberdade plena. Nós podemos estar enjaulados, engaiolados, presos, mas o nosso pensamento sempre vai ser livre. Livre, né? Até o limite do nosso cérebro. Do nosso potencial de capacidade, né? Eu costumo trazer uma frase da NET que diz, né? Pense na física quântica. Né? Eu não consigo pensar absolutamente nada, eu só sei falar o termo, porque eu não estudo física quântica e é um negócio que eu não tenho acesso. Ou seja... O quanto eu consigo pensar na física quântica bate no limite da minha capacidade intelectual do quanto de estudo eu tenho a respeito do assunto. Então, o meu pensamento tem barreira. É livre? É. Até o meu limite de capacidade intelectual nesse momento. Por isso, o seu Hélio tem razão, né? Ele disse que o programa tem tirado as viseiras dele, que através do conhecimento que ele está adquirindo, que nós estamos adquirindo juntos, ele tem ampliado os seus horizontes. E é assim que a gente amplia, assim que a gente melhora o poder do nosso pensamento. Né? Sem dúvida. Dopamina é outra substância que eu estava buscando aqui, que aquela hora aqui não me veio no momento, e que atua exatamente no nosso sistema emocional, que nos dá essa condição, essa capacidade de, muitas vezes, nos sentir felizes, poderosos diante de um grande desafio. Assim como o contrário também é verdadeiro. Que assim como temos os pensamentos positivos, temos também as manifestações negativas. E se nós cedermos a elas, nós tomaremos outros rumos, outros caminhos. E a gente sabe que essa simbiose entre corpo, mente e espírito, ela acontece, é praticamente uma coisa só. Né? Tanto que a depender do distúrbio físico do cérebro, vai interferir nos pensamentos. Claro. Vai produzir pensamentos negativos. Na depressão, por exemplo... O hipocampo está tão atrofiado ali na região dos pensamentos positivos, e inflado na região dos pensamentos negativos, que vem por causa da doença ali, os pensamentos. Por causa da doença. Então, tu vai ter que tomar antidepressivo para estabilizar e a pessoa conseguir ter pensamentos pouco mais positivos, né? Então, tanto a matéria, tanto esse pensamento vem da vontade, do espírito ali, mas a depender de como está a nossa parte física, a nossa matéria também pode atrapalhar. Eu tomo aqui a liberdade de trazer um texto de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? E às vezes as pessoas questionam, né, Chico Xavier, mas olha só, Chico Xavier tinha o primário. Tinha o primário. Como é que ele conseguiria escrever o que está aqui, através de um médico, né, desencarnado, que é André Luiz, trouxe algo que acontece quando nós desencarnamos em relação ao pensamento. E é bem profundo, eu até vou procurar ler devagar para a gente tentar entender. Fica aberto aqui para a gente discutir. André Luiz coloca, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos definir este fluido até certo ponto como um subproduto do fluido cósmico universal, absorvido pela mente humana, foi o que nós falamos, né, antes, né? Absorvido pela mente humana, num processo semelhante à respiração. É tão natural, né, que tu vai se sentir absorvido e contato com esse fluido, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador.
transubstanciando-a sob sua própria responsabilidade, para influenciar na criação a partir de si mesmo. Esse fluido é seu próprio pensamento contínuo, diferente dos animais, gerando potências energéticas que não havíamos sonhado. Quer dizer, nós não vamos estar com o nosso envoltório carnal, com o nosso cérebro físico, nós vamos estar em contato com o fluido cósmico universal e o nosso pensamento vai ter um poder muito maior do que nós imaginamos. Sim. E ele transforma esse fluido a partir da sua própria responsabilidade. Exatamente, a partir da sua própria Por responsabilidade. isso que é um processo individual. Por isso é importante, né? Sempre. E tudo se encaixa. A gente vai pegar aqui e vai trazer muitas das lições do Mestre Jesus. Né? Parábola do semeador. Seremos sempre responsáveis pela nossa semeadura. Tudo que pensarmos, mas hoje ou amanhã vai voltar. A semeadura é livre. É livre, mas a colheita aí não. É obrigatória. É obrigatória. Tá? É como a gente sintonizar uma estação de rádio. Né? Quanto passa, né? Quanto nós temos dessa energia circulando, mas nós escolhemos o que nós queremos ouvir, ou o que nós queremos assistir, mas tudo está disponível, né? Através desse campo energético, magnético, elétrico, eletrônico. Nós temos o livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio. Nós fizemos um programa aqui só sobre o livre-arbítrio, né? Uhum. Aí entra, de novo, né, o poder e a importância das nossas escolhas. E é por isso que às vezes as pessoas têm um pouco de receio em relação ao conhecimento, ao aprendizado, porque à medida que nós aumentamos o nosso conhecimento, também aumenta a nossa responsabilidade. Responsabilidade, sem dúvida. Tudo volta. Mas essa responsabilidade pode nos dar realmente liberdade, pode nos dar satisfação, pode nos dar paz, né, se nós usarmos bem, né? Esse material que eu recolhi nesse site, ele diz exatamente isso. A missão dos operários do pensamento, é ao mesmo tempo grande, perigosa e sagrada. É grande, é perigosa e sagrada. Né? Porque às vezes nós temos a possibilidade, eu nem vou dizer o poder, a possibilidade de liberar gatilhos. Né? Como também aquilo que nós encontramos nos ajudam a isso, o que nós falamos, o que nós fizemos, podem, de alguma forma, influenciar outras pessoas, não é? Que estão com o gatilho represado. Então, a importância do que se diz, a importância do que se fala, a importância do que se faz. Eu coloco uma questão aqui para nós refletirmos. Uma vez, um senhor estava me contando que o vizinho dele estava numa situação terrível, né? Que a mulher tinha desencarnado, a filha estava com câncer, ele estava desempregado, e ele me disse assim, se eu fosse esse vizinho, se eu fosse ele, eu me ia às cordas. O que seria isso? Eu me suicidaria. Aí até então eu estava ouvindo ele, perguntei, mas se o senhor sabe, tem uma ideia do que acontece, que a morte realmente não existe, que acontece depois da morte? Ele me olhou e disse assim, eu não sei e não quero saber, porque a ignorância para mim é um conforto. Olha só. Será que a ignorância é um conforto? A semeadura é livre, né? Mas a Se colheita... nós temos oportunidade de aprender... Poxa, é uma eu anestesia. acho que até pode ser um conforto. É uma anestesia. Eu acho que exatamente. É anestesia. Pode ser um conforto. Cedo ou tarde... É uma ilusão que anestesia, né? É uma ilusão. Porque em questão de segundos ele se dá conta que não está anestesiado coisa nenhuma e o processo vai perdurar por um bom tempo. Aí é que está. É que isso aí reverbera. E vai. E volta. Se o nosso destino é sermos espíritos puros, cedo ou tarde nós vamos chegar lá. E se nós vamos pegar caminhos tortuosos, espinhosos, pior é para nós. Tá? Então, protelando algo que é inevitável, que é a nossa evolução, né? E que passa pelos desafios, né? Como aquela historinha bem simples, bem simplória do avô conversando com o seu neto e dizendo para o seu neto, olha, dentro de mim existem dois lobos. Dois lobos que se degladiam permanentemente, se confrontam diariamente, permanentemente. Um é odioso, é rancoroso, e o outro é amoroso, é compreensivo. E aí o Nietzsche pergunta, mas e qual dos dois vencerá essa batalha permanente? Aquele que o alimentar melhor.
Exatamente. Aquele que eu alimentar melhor, com os meus pensamentos, com as minhas escolhas. Eu trouxe uma frase que nós discutimos no início, antes de abrir o programa aqui, que me chamou bastante atenção, e eu inclusive fui pesquisar para ver o autor e não consegui achar. Conecta muito com o que o Vicente disse. Conecta com o que tu falou, Vicente. Uma fala assim: Senhor, eu sou assim, um anjo montando guarda na fera que existe em mim. Olha aí, ó. Viu? A gente dá tanta voz para essa fera. Acredita tanto nessa fera. Joana traz aqui 3 tipos de pensamentos, né? Os pensamentos automáticos que a gente falou, que são os repetitivos, inconscientes, muitas vezes negativos, e que a gente acredita muito e a gente acha que está falando uma verdade indiscutível sobre a gente. Tem os pensamentos dirigidos, reflexivos, que vai falar que é os controlados, os pensamentos controlados, produtivos, voltados para o bem, que é o pensamento mais lúcido, né? Que freia os automáticos, os pensamentos que que educam os pensamentos automáticos, né? E tem os elevados, que inspiram, ligados ao ideal superior e ao bem coletivo. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, diz o seguinte: neste quadro devemos escolher, questão do pensamento. Queremos ser fonte de energia para o bem ou para o mal? Que nossos pensamentos sejam a transmissão de nosso ideal de evolução e amor. Busquemos, pois, vigiar nossos pensamentos, para que sejamos sempre fonte inspiradora de energia divina que há de elevar a humanidade no reino de paz e de amor que Jesus nos promete. Somos responsáveis pelo que projetamos no campo mental. Por isso, mais uma vez, vigiai e orai. Exatamente, o que Jesus falou. Uma questão para nós refletir, estamos indo para o final aqui. Será que os nossos pensamentos podem ajudar positivamente ou negativamente os outros? É aquilo que eu tentei falar há pouco. Ó. Pode, e isso acontece. Assim como Sempre. Nós nos baseamos em alguém, em alguns, em muitos, nós também temos esta possibilidade de influenciar pensamentos. Mas não é necessário uma sintonia? As escolhas. Porque eu posso prejudicar, se eu está muito bem, né, e eu tenho um pensamento negativo, eu te prejudico? Se eu estiver numa sintonia elevada, tu não me atinge. Pois é isso que nós temos que compreender, né? Exatamente. Então precisa haver uma sintonia. Né? Porém, aquilo que sai de nós, primeiramente, nos atinge. Nos envolve. Sendo bom ou ruim. Sem dúvida. A questão da semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. E foi importante essa questão trazida pelo Jorge, porque às vezes, né, a gente sente pessoas atemorizadas, né, porque estão querendo fazer um mal para mim, né, das mais diversas formas. Né? Qual é a saída? Sobe o nível vibratório, coloca o pensamento lá em cima. Fizeram um trabalho contra mim, tá dando tudo errado. Bem isso. Eu sei que tem alguma coisa. E agora? Não encana com isso, né? Não encana com isso. E será que existe inveja branca? Inveja branca. As pessoas às vezes falam que tem uma inveja branca, né? Mas ou é admiração ou inveja, não existe essa inveja branca, né? Não tem essa. O Jorge trouxe a questão de um expoente ali, o Chico, né? E temos outros expoentes bem próximos de nós, que é importante a gente avaliar também a conduta e a vida dessas pessoas, para que a gente veja o quanto o que a gente traz no campo da teoria interfere na vida prática, né? Às vezes a gente não tem uma prova contundente de que realmente a ação do pensamento interferiu na minha vida real ali e gerou cura ou gerou saúde, mas a gente tem vários outros exemplos de pessoas que nos acompanham a caminhada, onde a gente pode identificar. Divaldo, por exemplo, teve alguns processos de dor, de doença, dificuldades, aonde ele utilizou o recurso da visualização criativa para conseguir trabalhar a mente, o pensamento, nesse processo de transformação celular, e aonde ele obteve um resultado e uma cura. E aí ele relata exatamente o que ele fazia, diariamente, semanalmente, no processo de sintonia a partir da visualização terapêutica, né, conectando o pensamento dele com uma música de fundo, visualizando, criando, através da
do próprio pensamento a energia adequada para que a saúde se estabelecesse, onde ele teve resultado cura em determinadas situações, né, pelas quais ele passou. Então, temos exemplos práticos aí de expoentes na doutrina espírita que se aproveitaram dos recursos teóricos e das informações, das pesquisas científicas, de todo esse material e tiveram uma aplicabilidade real na vida prática. Sem dúvida. E às vezes quando me perguntam, mas eu não sei, tenho dificuldade em escolher os pensamentos, não sei, me atrapalho nas minhas decisões. Coloca em primeiro lugar, boa intenção. E em tudo, amor. Será sempre a grande chave para abrir os caminhos, né, que possam estar nublados à nossa frente. Por isso que o Espiritismo bate tanto em cima do perdão, né? Como é importante a gente perdoar, porque guardar ressentimentos, mágoas, né, vai impregnar todo o nosso corpo desse mal. Eu gosto de uma frase que diz que a vingança da abelha ao ferroar é a morte, porque ela, quando ferroa, ela morre. Ela tira parte do próprio intestino, né? Então, perdoar sempre, né? Realmente, eu acho que é um mantra da nossa doutrina espírita, né? Que fora da caridade não há salvação. O perdão é uma das maiores caridades, né? Sem dúvida. Benevolência. Para nós, principalmente para nós também, né? Caridade para o outro, porque tu não fica emanando ódio, raiva, ressentimento. E para ti, porque tu não fica adoecendo. E, claro, é para ambos. Muito bem. Bom, se não temos a resposta para todas as dúvidas, né, remédio para todas as curas, pelo menos caminhos nós podemos escolher. Talvez pode ser esse o resumo, né, dessa nossa tentativa de hoje de enveredar um pouco por esse campo que é enorme, né, que é o campo do pensamento. Mais alguma consideração? Se gostou, né? Se gostou desse encontro, se gostou do programa, ajude a divulgar, né? É verdade. Dê ali o seu like no YouTube, né? Converse com os amigos sobre o que assistiu na TV Diário, né? Sábado de noite, domingo à noite, né? É importante tornar mais relevante esse assunto para que mais pessoas possam refletir conosco, né? E como é que o telespectador pode interagir? Pode ser pelo YouTube, né? É só escrever Despertar Espírita. Já vai aparecer ali o Despertar Espírita em cor laranja e o Mix, que daí tu clica e vai abrir na ordem, né? Do primeiro ao 88º já. O sétimo, acho que não, acho que quinto. E ali é tipo um índice, né? Vai ali, escolhe o tema, que tá bem claro já no início ali, e assiste, né? E daí, claro, curtindo, indo lá no sininho, se inscrevendo no canal. E também no Instagram, que é Despertar Espírita 2023. @Despertar Espírita 2023. Estamos caminhando para 100 programas, né? Olha que só. Loucura. Começamos em 2023, né? Isso. Passa rápido, hein? O tempo voa. Muito bem. Como voou nesse espaço de hoje, estamos encerrando mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O programa termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Exatamente. Essa câmera tá mais baixa. 11h50 que nós tínhamos que terminar. Eles baixaram. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.